Bom dia, irmãos. Que bom mais uma vez estarmos juntos para um culto de celebração ao nosso Deus. Como a pandemia continua, nós ainda não estamos reunidos presencialmente. Continuamos realizando as nossas atividades por intermédio do canal do YouTube. Todo domingo, às 8h30, nós temos as classes da Escola Bíblica Dominical. Às 9h45, nós temos esse culto de celebração ao nosso Deus. Na terça-feira, às 15h30, nós temos o devocional da Mulher Cristã em Missão. E na quarta-feira, o culto de oração. Você pode participar deste culto mandando o seu pedido de oração ou o seu agradecimento por intermédio do chat. Eu sei que é um momento difícil ainda, mas existem pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Por isso é importante que cada um de nós participe do movimento 135, em que uma pessoa telefona para outras 3 e ora por outras 5 pessoas. Dessa maneira, estaremos mantendo a comunhão da nossa igreja e servindo de apoio para outras pessoas. Também ainda não temos aquele momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas no culto de celebração ao nosso Deus. Então, enquanto o culto for online, você deve fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo, fazendo uma transferência ou um depósito bancário nas contas da igreja que estão aparecendo na sua tela. Não deixe de participar da vida financeira da igreja. Continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Se você tem alguma oferta também para missões ou para algum trabalho social, você pode fazer o seu depósito. Depois, se possível, mande uma mensagem pelo e-mail ou de WhatsApp para a secretaria da igreja, informando a que se destina aquele valor que depositou. Por certo, muitas pessoas serão abençoadas com os nossos recursos financeiros. Não deixe de participar. Muito obrigado por estar conosco neste momento. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e poder louvá-lo, porque só Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu rei, protetor, meu refúgio.
Oremos, irmãos. Receba, Senhor Deus, todo o nosso louvor e gratidão por esse dia tão maravilhoso que o Senhor Deus nos concedeu ver hoje. Louvamos-te, Santo Deus, pelo que Tu és. Ó Deus, temos visto e gozado das Tuas bondades e de tanto que já recebemos e teremos, não pelo que fazemos, mas pelo Teu puro amor para conosco. Quero pedir perdão, ó Deus, por termos sido tão maus e desobedientes e que mesmo assim Tu nunca negaste o Teu perdão. Ajuda-nos, Pai, a rememorar nestes momentos de crise e piores que estes, e de tanta angústia e medo Tu livrastes o Teu povo. Tu tens sido Deus maravilhoso, todo Teu é o poder e o controle, meu Deus. Tu que acalmas o mar e abre para que o Teu povo passe, ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as tempestades destes dias, ó Deus. Neste momento de culto, ó Deus, abre os nossos corações, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, que vai ser entregue pelo Teu servo. E, ó Deus, se houver alguém assistindo, ó Deus, e ouvindo pelo YouTube, que ainda não entregou a sua vida a Ti, ó Pai, que não deixe passar essa oportunidade, ó Deus, e venha gozar, ó Pai, das delícias que Tu tens preparado para o Teu povo. Ó Deus, seja conosco no todo o restante deste dia, deste culto. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Senhor, eu clamo a Ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se Te calares, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a Ti, quando levanto as mãos para o Teu santo templo. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas.
Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confio e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e o louvarei com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apresenta-o e exalta-o para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Ó Deus, eu venho te pedir, Pai, por aquelas pessoas que estão num leito, Senhor, enfermo, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando, trazendo a cura, trazendo alento, Senhor. Ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, por aquelas pessoas também que estão passando por alguma necessidade, Senhor, material, espiritual, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo suas necessidades, Pai. Venho te pedir por aquelas pessoas, Pai, que estão sofrendo, Pai, pela perda de um ente querido, Senhor. Traz o conforto a cada um, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria, Pai, entendimento para compreender e aceitar tudo aquilo que estamos passando, Senhor. Nós confiamos em Ti, que tudo é da Tua vontade, Senhor, que tudo, Senhor, está sob Teu controle, Pai. Nos dá paz, ó Senhor, nos dá paciência, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos aguentar até o fim, Senhor. Ser com toda a Tua igreja na face da terra, Senhor. Protege-nos, Senhor, nos dá força, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quando só em pensamento eu
seus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e no teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Se não me abençoe, Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes em vossos corações. Eu quero nessa manhã ler com os irmãos o texto de Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, até Gênesis 33, verso 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Essa é para mim, uma das histórias mais interessantes do relato bíblico, que é a história do reencontro entre esses 2 irmãos, Esaú e Jacó. Aliás, a história entre esses 2 irmãos teve início muito antes deste episódio que acabamos de ler, provavelmente 20 anos antes. Começou lá em Gênesis, capítulo 27. Um belo dia, Jacó estava cozinhando, preparando um delicioso guisado. Esaú chegou morto de fome, e quando sentiu aquele cheiro, quando ele olhou para aquele prato de lentilhas, o desejou e pediu um pouco. Jacó, muito esperto, virou para Esaú e disse: Eu te dou a comida. Aliás, eu te dou a panela toda, se você me entregar o teu direito de primogenitura.
se você abrir mão da bênção do Pai. E nós observamos lá no texto de Gênesis capítulo 27, depois os irmãos podem ler, a forma como Esaú foi leviano diante da bênção do pai. Ele virou para seu irmão e disse: que me vale esta bênção se eu estou aqui morrendo de fome? E quantos de nós, irmãos, em nome do momento, em nome de uma necessidade que grita dentro de nós, em nome de uma paixão, em nome de um sentimento que parece ser incontrolável, nós olhamos e dizemos: do que me vale a bênção do Pai, se o que eu quero é resolver o meu problema, se o que eu quero é resolver a minha necessidade agora? E acabamos trocando a bênção do Pai por coisas de pouco ou nenhum valor. O tempo passou e um dia o pai de Jacó, Isaque, já velhinho, já sem enxergar direito, chamou Esaú e disse, Gênesis 27, versos de 2 a 4, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Só que Isaque não contava com uma coisa. A sua esposa, Rebeca, gostava de ouvir atrás da porta, ou melhor, atrás da cortina. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Gênesis 27, versos 6 e 7, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Disse Rebeca a seu filho Jacó: ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa a seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó e sua mãe armaram toda essa trama contra Isaque, e Isaque caiu como um patinho. Olha o que diz os versos de 30 a 33 do capítulo 27. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Verso 41 do capítulo 27. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Irmãos, não restava outra alternativa para Jacó a não ser fugir. E eu imagino que, por causa do medo, Jacó deve ter saído às pressas de casa e provavelmente não levou quase nada. Deve ter levado um cajado, um cantil com água e alguns outros mantimentos. Mas uma coisa é certa: Jacó não teve aquela preocupação que muitos têm, de que quando vão viajar, levam o seu travesseiro. Porque tem gente que não consegue dormir sem o seu travesseiro de pena de ganso, não é verdade? Mas como é que nós sabemos que Jacó não teve essa preocupação de levar o seu travesseiro? Porque Gênesis 28, no verso 11, diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se.
Mas o tempo passou e Jacó se deu muito bem na vida. Aquele jovem que saíra de casa sem lenço nem documento, agora fazia viagem de retorno, muito próspero. Tinha mulheres, filhos, servos, servas, rebanhos. E foi nesse tempo que ele estava voltando para casa, ou fazendo a viagem de retorno para sua cidade natal, que ele decidiu enviar uma comitiva ao encontro de seu irmão Esaú. O objetivo dessa comitiva era levar presentes e tentar fazer um acordo de paz com Esaú. Foi nesse tempo de grandes decisões que Jacó entrou no vale de Jaboque. E ali, naquele vale, ele teve um encontro com Deus. Ele teve o seu caráter moldado. E dali saiu para se encontrar com aquele que ele mais temia, que era seu irmão Esaú. Irmãos, as piores dívidas que nós podemos contrair não são aquelas do cartão de crédito nem do cheque especial. Eu sei que essas dívidas por vezes tiram até o sono, mas elas não são as piores dívidas. E falando em dívida, eu lembro de uma história até jocosa que eu li algum tempo atrás na internet. Talvez alguns dos irmãos já leram ou já ouviram essa história. Uma moça comenta a sua situação aflitiva com um colega de trabalho, que era crente, membro de uma igreja neopentecostal. Disse a moça: estou numa maré braba, estou sem crédito na praça, devendo para todo mundo. Não vejo solução para o meu problema. Já pensei até em me matar. Estou sem dinheiro, cheio de contas e carnês atrasados. Não há nada que dê jeito nessa situação. Já perdi a esperança. Acho que já estou doente e vou morrer. Mas disse aquele crente: calma, não se desespere. O que você precisa é de ajuda espiritual. Você quer ir na minha igreja? Todas as quartas-feiras nós temos o culto do descarrego, onde todos são curados e aliviados. São 318 pastores orando. Vamos lá, você vai ser liberta. E a moça então aceita o convite e vai à igreja. No meio do culto ela foi convidada para ir à frente. E então, entre outros desesperados, um pastor a agarrou e bradou: sai desse corpo, demônio. Esse corpo não te pertence. Em nome de Jesus, te afasta desta alma boa. E colocando a mão sobre a testa da moça, bradou mais uma vez: estou ordenando em nome de Jesus, desaloja, desaloja, desaloja. E a moça respondeu: Carrefour, C&A, Renner, Marisa. É uma história jocosa, né, irmãos? Mas é uma realidade de muitas pessoas, lamentavelmente. Mas como eu já disse, a pior dívida não é a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial. A pior dívida são aquelas questões da alma não resolvidas. São os relacionamentos quebrados. São aqueles Esaús que, por mais que nós fujamos, inevitavelmente, um dia teremos que nos encontrar com eles. São aquelas questões que não gostamos nem de pensar na possibilidade, mas no fundo, nós sabemos que essas situações não são possibilidades, são realidades. Como é que nós então tratamos essas realidades? Ou melhor, como é que Deus trata essas questões da nossa vida? A primeira lição que nós encontramos nesse texto é que o tratamento de Deus na nossa vida sempre se dá num contexto de luta. Olha o que diz os versos 22 a 24 do capítulo 32. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer.
Irmãos, nós sabemos que lutar cansa. Eu lembro que na minha adolescência, por volta de 15 anos, eu pratiquei karatê por um período. E eu lembro que eu participei de um campeonato, cheguei a lutar 4 vezes. Lutei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez já estava cansado. E além do cansaço, eu ainda subestimei o meu adversário. Ele era a mesma faixa que eu, faixa vermelha, mas eu subestimei porque ele era mais baixo do que eu. E no decorrer da luta eu já estava muito cansado, acabei levando um soco no estômago e caí. Eu me lembro que eu fiquei provavelmente uns 2 minutos no chão tentando respirar. Lutar cansa. Imagina Jacó, que lutou uma noite inteira. Quanta dor, quantas dificuldades. Sabe por que os processos, meus irmãos, de Deus na nossa vida são dolorosos? Porque Deus trabalha nos hábitos. Deus trabalha nas práticas que nós construímos ao longo dos anos. Quando Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, Deus estava desconstruindo uma prática. Deus estava desconstruindo uma mentira. Deus estava desconstruindo uma dívida que governava a vida dele por pelo menos 20 anos. Lembram? Ele havia enganado seu pai. Ele havia enrolado seu irmão. Irmãos, existem coisas na nossa vida que de tanto a gente praticar, já se confundem com a nossa maneira de ser e agir. Muitas dessas coisas nós sabemos que são contrárias à vontade de Deus. Sabemos que desagradam a Deus, mas ao invés de procurarmos mudar, nós preferimos dizer: é herança familiar, é o meu gênio, é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e vou morrer assim, eu não sou santo. Irmãos, sejamos sinceros. O que acontece é que nós não temos a coragem de publicar, como o apóstolo Paulo publicou, mas o sentimento é o mesmo. O bem que queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos fazer está sempre diante de nós. Quantas não foram as situações, meus irmãos, em que nós já chegamos na presença do Senhor e dissemos: eu não queria gostar das coisas que eu gosto. Deus, eu não queria me sentir atraído por essas coisas que me atraem. Quantas vezes, meus irmãos, nós já chegamos para o Senhor e dissemos: essa é a última vez, eu prometo que vou mudar. Mas na semana seguinte, ou no dia seguinte, já estávamos cometendo o mesmo erro. Quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, uma luta se instala. Talvez Deus esteja tratando o seu coração nesse momento e lhe dizendo que Ele quer realizar na sua vida a maior de todas as obras, que é a obra da salvação. E é possível que haja uma luta no seu coração, uma resistência. Quem sabe você está pensando: se eu entregar a minha vida para Jesus, como é que vai ser? Como é que eu vou chegar lá no meu trabalho e dizer para todo mundo que agora eu sirvo a Jesus? Como é que vai ser lá na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó? Irmãos, o tratamento de Deus na nossa vida sempre se dá num contexto de luta. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é que o tratamento de Deus se consolida quando o nosso desejo de experimentar as bênçãos é maior do que o desejo de nos sentirmos livres da dor. Jacó lutou a noite inteira e quando foi amanhecendo o dia, o homem disse, verso 26, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Eu não sei se você já apanhou na sua vida, mas vamos supor que você estivesse apanhando e a pessoa que estava te batendo dissesse, eu vou embora. O que você falaria? Será que você pediria para ela ficar mais um pouco?
e continuar te batendo? Será que você diria para ela que o seu lado esquerdo estava menos roxo do que o teu lado direito? Então ela deveria bater mais no lado direito para que os dois ficassem iguais? Provavelmente não era isso que você diria. Eu também não diria isso. Provavelmente diríamos, graças a Deus que acabou. Mas observem que Jacó já estava com a perna deslocada, já havia lutado a noite inteira, estava cansado. Mas quando aquele homem disse que ia embora, Jacó o agarrou e disse, o Senhor só sai daqui depois de me abençoar. Amados irmãos, como eu já disse, o processo de Deus na nossa vida é doloroso. E Deus tem a favor dele o tempo. Deus não tem pressa. Às vezes o Senhor está nos purificando como a prata. Os irmãos sabem que quando para purificar um metal, prata, ouro ou qualquer outro metal, é usado fogo. Quanto mais é passado pelo fogo o metal, mais puro ele fica. E às vezes Deus está nos purificando como se purifica a prata. E o que é que acontece? Nós começamos a gemer, nós não aguentamos e falamos, Senhor, eu desisto. Mas Jacó estava sofrendo, mas ele disse, eu vou até o fim, porque eu quero experimentar a tua bênção. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Irmãos, nós vivemos num mundo onde a cultura é totalmente mercantilista, onde tudo é quantificado e, por vezes, nem tudo é qualificado. Muitos acreditam que o homem que é abençoado é aquele que tem um carro novo, que tem um belo apartamento ou que tem a conta bancária recheada. Bênção necessariamente não é isso não. Bênção é o melhor de Deus para nós. Bênção é o melhor de Deus para a nossa vida. Isso não tem a ver somente com coisas materiais. Jacó entendeu que não dava mais para viver sem o melhor de Deus na sua vida. Por isso, o Senhor podia espremê-lo, podia estar doendo, mas ele disse, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Talvez você esteja querendo casar e tenha orado já há bastante tempo por isso. Tem orado a Deus e pedido uma pessoa especial, uma pessoa que acrescente na sua vida. Mas o tempo está passando. Quem sabe você está pensando que está demorando, já está começando a doer. E aí você fala, vou ter que dar meu jeito, vou ter que resolver esse negócio. Se Deus não faz, eu vou fazer. E aí, irmão, sabe o que é que acontece? Nós acabamos arrumando uma dor de cabeça para o resto da vida, quando agimos dessa maneira. Tudo porque não aguentamos a dor. O nosso desejo, irmãos, de experimentar o melhor de Deus tem que ser maior do que a dor que nós estamos sentindo. E a terceira lição que nós encontramos nesse texto é que o tratamento de Deus se conclui quando admitimos para Deus quem nós somos. Olha o que diz o verso 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. O nome Jacó significa enganador, usurpador. Mas Jacó entendeu que para ser transformado, precisava dizer para Deus, Senhor, o maior problema da minha vida sou eu mesmo. Eu sou enganador, eu sou usurpador. Irmãos, nós temos um problema muito sério, que é a falta de lidarmos com as nossas próprias falhas. Nós, naturalmente, nos protegemos tanto das críticas dos outros, quanto das falhas cometidas, que os outros hão de observar nas nossas vidas. Nós sempre nos defendemos e sempre estamos prontos a acusar o outro. E isso vem desde o Jardim do Éden, lembram? Eva disse que a culpa era da serpente.
e Adão disse que a culpa era da mulher. Porém, no texto que nós estamos lendo, ele chegou diante do Senhor e disse: eu sou Jacó. Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que costumam dizer que ainda não amadureceram espiritualmente por culpa da igreja, que é muito fria. Outros chegam a dizer que não leem a Bíblia porque a família onde foram criados não os ensinaram. Ou seja, a culpa sempre é dos outros e nunca deles mesmos. Nós precisamos, irmãos, entender que o problema está em nós. Precisamos dizer para Deus: Senhor, eu sou Jacó. Enquanto não fizermos isso, Deus não vai mudar a realidade da nossa vida. E é interessante a resposta do homem. Observe o verso 28. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Ou seja, Jacó não desistiu, Jacó prevaleceu, Jacó foi até o final. Na língua hebraica, a raiz do nome Jacó vem da mesma raiz da palavra torto. Já a palavra Israel vem da mesma raiz da palavra reto. Em outras palavras, quando nós dizemos que somos Jacó, nós estamos admitindo que somos tortos. Mas Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, nos transforma em alguém reto. Deus ainda hoje transforma Jacó em Israel. E sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? É que a mesma pergunta que derrubou Jacó foi a mesma pergunta que lá na frente o transformou. A pergunta que o derrubou foi quando seu pai disse: quem está aí? Quem é você? E Jacó respondeu: sou eu, Esaú, teu filho. A partir daquele momento, a vida dele foi descendo ladeira abaixo. 20 anos se passaram e ele ouviu a mesma pergunta: quem é você? Mas desta vez ele respondeu: eu sou Jacó. Irmãos, sabe o que é que nós aprendemos com tudo isso? É que as circunstâncias vão se apresentar da mesma maneira. Os desafios continuarão sendo os mesmos, mas é a nossa resposta que vai determinar se nós vamos subir ou descer. Deus muda a história de Jacó e o transforma em Israel. A Bíblia diz que ali o Senhor o abençoou e coisas interessantes aconteceram a partir daquele momento. Quando ele entrou no vale, ele colocou todo mundo na frente e ficou atrás. Lembram do início do texto que nós lemos? Ele atravessou as suas mulheres, os seus filhos, depois atravessou tudo o que possuía e ficou sozinho, ficou por último. Mas depois da bênção do Senhor, depois de ele ter recebido o melhor de Deus na sua vida, Jacó, ou melhor, Israel, colocou todo mundo para trás e ele foi na frente. Olha o que diz Gênesis 33, versos de 1 a 3. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Antes o covarde, o medroso, agora alguém tocado pelo Senhor, por isso preparado para se encontrar com Esaú. Do lado de fora, a cena parecia a mesma, porém eu chego à conclusão que nenhum Esaú revoltado consegue ficar do mesmo jeito diante de um Jacó quebrantado. Precisamos entender, irmãos, que tudo o que Deus faz na nossa vida não é para mudar simplesmente o que está do lado de fora.
Tudo que Deus faz na nossa vida é para mudar primeiramente o lado de dentro. Se queremos que Deus faça algo em nós, se queremos que Deus realize algo nas nossas vidas, precisamos estar dispostos que Deus trabalhe no nosso interior e restaure a nossa história. A pergunta que você tem ouvido ao longo dos anos se repete nessa manhã. Quem é você? Por que você está do jeito que está? Se você procurar a culpa em outra pessoa, a queda é certa. Porém, se você disser para Deus, Senhor, eu sou Jacó, eu tenho culpa no cartório, Deus é poderoso para transformar Jacó em Israel. Deus é poderoso para transformar alguém torto em alguém reto. Deus é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, irmãos, o tratamento de Deus na nossa vida sempre se dá num contexto de luta. O tratamento de Deus se consolida quando o nosso desejo de experimentar as bênçãos é maior que o desejo de nos sentirmos livres da dor. E o tratamento de Deus se conclui quando admitimos para Deus quem nós somos. Que esse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, nos abençoe, nos guarde, molde o nosso caráter, transforme as nossas vidas para a glória do nome dele. Amém.
Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és bom e tens derramado sobre nós as Tuas misericórdias. Agradecemos, Senhor, a bênção de termos o pastor Rodrigo conosco para nos trazer esta mensagem. E a nossa oração é que Tu nos ajudes a fim de que nós pratiquemos a Tua vontade, para assim também glorificar o Teu nome e testemunhar do Teu Evangelho. E agora, que o amor de Deus, a graça eterna do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito sejam conosco e com toda a igreja sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.